Eu chego para dar um abraço a você, ouvinte internauta, que nos acompanha em qualquer parte do Brasil. Estamos chegando com o professor Paulo Bacelar para falar sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui com vocês, prontos para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá, professor Paulo Bacelar. São muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Bruno Vieira, em Fortaleza. Sou professor do município e gostaria de saber como funciona o regime de previdência social da Prefeitura da capital. Olha, a Prefeitura de Fortaleza é no regime próprio de previdência, né? Tem o Instituto de Previdência do município. E são várias regras que foram copiadas. Algumas foram copiadas da reforma da Previdência, na reforma federal, com algumas alterações. Por exemplo, o pedágio que no INSS pode ser de 50% ou de 100% do tempo que faltava para atingir o tempo, né, para se aposentar em 13 de novembro de 2019, a Prefeitura decidiu por 85%, quer dizer, não tem dois tipos de pedágio, só tem um. Então, para você ter direito à integralidade, precisa ter 30 anos de contribuição, com 60 anos de idade, e precisa ter um pedágio também de 5%. Então, isso tem muitas alterações que, assim, para falar assim, no programa, não daria para falar todas as regras do município de Fortaleza. Mas tem em registro, professor Paulo Bacelar, que todas as prefeituras se adaptaram à reforma previdenciária do regime geral. Com alterações, né? Com diferenças entre um e outro. Por isso, Luziano, que é muito difícil falar de regime próprio de prefeitura, porque cada prefeitura tem a Constituição. Ela não obrigou todas as prefeituras a seguirem a reforma federal, mas existem nuances, peculiaridades, como essa do pedágio, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza, que é diferente do pedágio do regime federal. Vamos à região da Ibiapaba. Em São Benedito está o Francisco Ézio com a seguinte dúvida: sou beneficiário do BPC, tenho um irmão que se acidentou na pandemia e ficou incapacitado para o trabalho, e foi pedido para eu colocar o meu irmão e aí a filha dele no meu cadastro. Aí vem a pergunta, professor Paulo Bacelar: como fica meu Bolsa Família se o BPC dele for concedido? Aí ele diz que é de baixa renda. Olha, o CAD único é base para a concessão do BPC, para a concessão do Bolsa Família. Muitas pessoas reclamam que teve que tirar membro, teve que colocar membro. Na verdade, você tem que colocar as pessoas que moram sobre o mesmo teto. No caso do BPC, grupo familiar ele é diferente do registro do CAD único. Por exemplo, você pode morar com a sua mãe, com a sua avó, ela tem que estar lá no CAD único, mas a avó não faz parte do grupo familiar para o BPC, mesmo que esteja no mesmo teto. Então, mesmo que esteja no CAD único cadastrado, a avó não entra no cálculo da renda familiar. Então, você tem que colocar no CAD único as pessoas que moram com você no mesmo teto. Isso aí, a consequência disso pode ser positiva, pode ser negativa, mas você tem que colocar a verdade, o que mora com o mesmo teto com a mesma pessoa. Porém, em relação ao Bolsa Família, a concessão do BPC não interfere diretamente no Bolsa Família. O que vai dar direito ao Bolsa Família é a renda familiar, que tem que ser até 2 salários mínimos, né? Então vai depender de quantas pessoas moram naquele grupo familiar, se tem gestante, se tem idosos. Então tudo isso vai fazer parte de um cálculo para a pessoa ficar recebendo ou não o Bolsa Família. Mas o fato de receber o BPC não impede a concessão do Bolsa Família. Linha direta aqui, você pode mandar a mensagem para o 085-99273-4353. Talita, em Viçosa do Ceará. Meu esposo é agricultor, tem vitiligo, e o médico disse que ele não poderia ficar exposto ao sol. Ele parou o tratamento achando que a doença não iria aumentar, mas a doença, professor Paulo Bacelar, está tomando conta de todo o corpo.
segundo a esposa Thalita. Aí ela quer saber, eu gostaria de saber se o meu marido tem direito de receber algum benefício, pois o tratamento é caro, ele trabalha somente 2 dias na semana. O que podemos fazer? Qual é a recomendação, professor Paulo Bacelar, para quem sofre nesse momento com vitiligo, como é o caso do esposo da Thalita em Viçosa do Ceará? Olha, tudo isso depende de um laudo médico ou atestado médico mandando ele se afastar da atividade. Enquanto ele estiver com a doença e trabalhando, sem fazer o tratamento, e não der entrada no benefício, o INSS não vai reconhecer a incapacidade. Ela precisa ter em mãos um laudo médico, um atestado médico, atestando que ele precisa se afastar da sua atividade principal, que é agricultor, para ela poder dar entrada no benefício e ficar afastado por um tempo ou definitivamente através de uma aposentadoria. Rebeca, em Santana do Cariri, assisto todos os sábados. Por favor, responde se a mulher que trabalha de contrato tem direito ao auxílio maternidade. Sim, o contrato pode ser contrato de trabalho da prefeitura, né? Aqueles contratos temporários, sim. E o INSS é que paga o benefício do contrato, da segurada que trabalha por contrato em prefeitura. É o INSS que paga, então ela deve requerer junto ao INSS. Então, Rebeca, a recomendação do professor Paulo Bacelar tem um caminho seguro para você garantir o auxílio maternidade. Débora, em Apodi, no Rio Grande do Norte, trabalhei de 2020 a abril de 2021 e parei, pois engravidei. Depois desse período, a empresa foi vendida. Queria saber o que posso fazer. Trabalhei antes da empresa ser vendida. Posso colocar o salário maternidade com documento anterior à venda? Essa negociação da venda não tem nenhuma vinculação com quem vai pedir benefício previdenciário, não, né, professor Paulo Bacelar? Agora, o que importa é o seguinte, no momento do requerimento, se ela tinha carteira assinada, Luciano, o problema é o seguinte, se ela vai pedir o benefício do salário maternidade, quem paga o benefício é a empresa que ela está vinculada. Ela trabalha naquela empresa e é a empresa que paga o salário maternidade dela, não é o INSS diretamente. A empresa depois ela faz compensações, mas ela que paga o salário maternidade. Se ela foi vendida à empresa e a empresa está fechada, ela não está mais vinculada à empresa, aí fica aquele problema. Quando ela for dar entrada no INSS, o INSS vai dizer que ela está empregada, então a carteira dela deve estar aberta ainda. Então, se tiver em aberto, o INSS vai dizer que ela é empregada e que tem que pagar o salário maternidade à empresa. Se ela estiver trabalhando na empresa, é a empresa que paga. Mas no caso, por exemplo, se ela tiver esse período de contribuição, a empresa foi vendida e ela saiu, pediu para sair ou foi demitida. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o procedimento para pedir o benefício do auxílio maternidade? Se tiver com a carteira fechada já, ela pediu demissão, saiu da empresa e ela já encerrou o vínculo, aí quem paga é o INSS. E o vínculo fechado, encerrado. O INSS vai pagar o salário maternidade se o parto foi dentro daquele prazo de manutenção de qualidade, né? Dentro da data da demissão ou da saída dela, que está na carteira, contando aí 12 meses para contar como tempo de carência, né? De qualidade segurado, estado de graça. E se ela receber o seguro-desemprego, conta com 24 meses após a saída. Então, ela mantém a sua condição de segurada. Se tiver encerrado o vínculo, ela pede no INSS. Mais uma dúvida agora do Eugênio em Vajota. Tenho um filho que recebe BPC. Eu posso abrir MEI e se interfere no BPC do meu filho? Quem tem BPC pode abrir microempresa individual, professor Paulo Bacelar? O filho recebe BPC, né? Se ele recebesse BPC e fosse abrir MEI, não podia. Mas o filho recebendo BPC, ele pode abrir um MEI. Só que aí é o seguinte, no MEI, ele é contribuinte individual, é autônomo, né? É um tipo de autônomo, contribuinte individual. E como um contribuinte individual, presume-se que ele tem renda de um salário mínimo. Então, essa renda dele poderá, se for dividir pelo número de pessoas da casa, porque eu não sei se ele tem mais de pessoas a mais do que o filho dele. E se dividir pelo número de pessoas, essa renda dele for menor, igual ou maior do que 1/4 do salário mínimo, que hoje dá R$330, na média, né? Então, ele terá, o BPC dele poderá ser revisto e cessado o benefício do BPC por causa dessa renda do MEI. Se ele pagasse, por exemplo, como facultativo, segurado facultativo, aí não teria esse problema da renda. Não se colocaria como renda para dividir pelo número de pessoas. Mas o MEI, sim, pode dar problema.
Verônica Feitosa em Ocara, tenho 56 anos de idade, sei que ainda falta um pouquinho de tempo para eu pedir a minha aposentadoria, pois comecei a pagar como autônoma em 2020. A pergunta é, qual o meu tempo total valendo no INSS para eu me aposentar? Se ela começou a contribuir em 2000, professor Paulo Bacelar, então de lá para cá são 23 anos. Se tiver realmente começado em 2000, 23 de forma anos. ininterrupta, não é? Só que 23 anos ela não se aposenta, porque ela teria que ter 30 anos. Ela teria que ter 30 anos de contribuição, mas ou 58 anos de idade, ela não tem 56, ou contar com a soma da idade e fechar 90 pontos agora em 2023. Então ela não teria como somar o tempo e a idade, porque não tem 30 anos. Ela teria que ter os 30 anos de contribuição inicialmente. Mas, como ela já tem 23, ela pode se aposentar por idade aos 62. Então, faltaria aí 6 anos para ela poder pedir aposentadoria. Ela teria 23 mais 6, 29, né? Então, se aposentaria com 29 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ou seja, aqui vai pela regra geral. Mulher com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para se aposentar. Mas você tem dúvida? Manda o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Antônia está em Juazeiro do Norte. Sou pensionista da roça porque meu marido era agricultor e agora todos os meses o sindicato está fazendo desconto no meu benefício sem minha autorização. São descontos variados de R$20, R$30 diretamente no meu pagamento. E aí, queria saber se isso está certo, porque esse desconto está sendo feito ou é para quando eu for me aposentar ter direito ao benefício? Interessante, professor Paulo Bacelar, ela é pensionista, pelo jeito ainda continua vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ainda sonha em pedir a aposentadoria rural. Qual é a explicação para esse desconto? Ela vai ter direito à aposentadoria rural, professor Paulo Bacelar? Olha, não existe nenhuma explicação para essa contribuição. Ela não deve pagar essa contribuição se ela não autorizou. Eu não sei como é que os sindicatos conseguem fazer isso, né, sem autorização da pessoa. A pensionista ela pode ou não ficar com essa contribuição ao sindicato, mas é uma opção dela, e mesmo que ela tivesse a opção nessa contribuição, não geraria nenhum direito para ela para se aposentar como agricultora. Então ela pode sim requerer junto ao INSS para excluir, para tirar esse desconto que ela tem na pensão dela. Como é que ela faz isso? Ou pelo meu INSS, existe um serviço lá que é exclusão de desconto de sindicatos, de cooperativas, ou se ela tiver dificuldade de acessar pela internet o meu INSS, ela pode ligar para 135 e fazer o pedido pelo telefone. Professor Paulo Bacelar, quem tem pensão na área rural pode também ter aposentadoria rural? Pode sim, agora ela precisa continuar trabalhando e ter documentos de prova no seu nome, no seu próprio nome, a partir do momento que teve o óbito, né? No caso da mulher, que ela teria condições de usar a mesma documentação do marido, mas como o marido morreu, ela deve continuar na agricultura e ter documentos de prova em nome dela para ela poder se aposentar também. Minha sogra recebe uma pensão de um salário mínimo por morte do marido. Hoje ela se encontra com 75 anos de idade. Ela tem direito de se aposentar sem perder a pensão? A pergunta é do Roger Lândio em Fortaleza. Não tem problema nenhum. Se ela tiver contribuição de 15 anos de contribuição, ela pode pedir a aposentadoria dela. O problema é se ela estiver pensando no BPC. Como ela é pensionista, ela não pode ter o BPC. Se ela não contribuiu, ela não terá direito à aposentadoria e também não terá direito ao BPC, porque não pode acumular com a pensão. Maria, em Fortaleza, sou viúva, recebo a pensão do meu esposo, é mais do que um salário mínimo. Gostaria de saber se posso me aposentar. Tenho 65 anos de idade e 15 anos de contribuição rural. Olha, a viúva recebe a pensão do marido. Naquele caso, ela pode ter Exato. direito, sim, à aposentadoria. Com 65 anos de idade, 15 de contribuição, ela vai se aposentar e ter a pensão acumulada. Mais uma dúvida agora da Edilene em Uruoca. Trabalhei 13 anos de carteira assinada, hoje sou dona de casa. Quanto tempo preciso contribuir como individual para somar com esses 13 anos? E com quantos anos posso me aposentar? 2 anos, ela já tem 13, vai trabalhar mais 2 anos, quer dizer, contribuir com mais 2 anos, para ter os 62 anos de idade e se aposentar com 15 de contribuição. Ou somado o tempo de trabalho, como doméstica ou empregada mesmo, comum, normal,
e ter os 2 anos como autônoma. Ou seja, Edilene, precisa fechar os 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Agora a dúvida é da Benedita Aparecida em Crato. Contribuir como microempresa por 5 anos. Hoje tenho 55 anos de idade e sofro com 2 hérnias de disco. Eu tenho direito a algum benefício? Assim, se ela já contribuiu, né? Está contribuindo até hoje, né? Ela disse que contribui, não contribuiu, tá certo. Ela já tem qualidade segurada, né? Pagando como microempreendedora, né? Como MEI, com certeza. Já tem carência, que precisa de 12 meses para ter direito ao auxílio-doença. Ela, com os problemas que ela tem, ela pode juntar um laudo médico ou atestando a sua incapacidade para exercer o seu trabalho, e ela dá entrada no meu INSS no auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, eu interpretei aqui como sendo assim uma situação de quem contribuiu, porque ela diz contribuir por 5 anos. Nesse caso de quem contribui por um período, aí tem um vazio aqui entre a última contribuição e o pedido de algum benefício, nesse caso de auxílio-doença, vai ter carência? Como é que funciona esse sistema aqui para os nossos ouvintes entenderem melhor? Sim, se ela já contribuiu durante 5 anos, né, e parou de contribuir por mais de 2 anos, aí no caso dela 5 anos, ela só tem direito a 1 ano de qualidade segurada após a última contribuição. Então ela trabalhou 5 anos, parou de contribuir, passou mais de 1 ano sem contribuir, perdeu a qualidade segurada. Para ela retomar o direito ao auxílio-doença, que são 12 contribuições, ela precisa contribuir apenas com 6, ou seja, metade da carência daquele benefício que ela quer. Então ela precisaria contribuir com 6 contribuições antes da incapacidade para o trabalho. Por exemplo, se ela parou de trabalhar durante 1 ano e agora está incapaz para o trabalho, tem um atestado dizendo que ela está incapaz, não adianta ela pagar as 6 contribuições, porque ela já está incapaz. Então, ela não tem mais qualidade segurada e não teria condições de pagar 6 meses antes de estar incapacitada para o trabalho. Ela precisa voltar a contribuir para readquirir essa carência dessas contribuições perdidas para a carência do benefício, e ela poder depois, caso ela venha a ser ficar inválida ou incapaz, ela ter direito ao benefício. Amanda em Juazeiro do Norte, parabéns pelo programa, obrigado Amanda, que nos acompanha pela FM 106.5 no Crato. Ela diz o seguinte, ela ainda destaca que o alerta geral é muito importante para as pessoas receberem notícias e informações da área previdenciária. Aí ela manda uma dúvida, professor Paulo Bacelar. A Amanda diz o seguinte: minha irmã mora em um sítio, tem 58 anos de idade, é viúva, mora com os pais, que são de idade avançada. Quando é que ela pode solicitar a aposentadoria? Ela não recebe nada do marido, pois trabalhava no roçado. Olha, ela precisa ter provas de agricultura, né? Morar num sítio só não quer dizer nada. Ela tem que trabalhar na agricultura, viver da agricultura, plantando, colhendo, vendendo aqueles produtos que ela planta e sobreviver com aquilo para ela ter direito a uma aposentadoria rural. Professor Paulo Bacelar, mas se a Amanda, a irmã da Amanda, dentro do sítio, era dona de casa, é dona de casa, e o esposo trabalhando na roça, não tem como criar um vínculo direto da situação dela com o esposo, que é trabalhador rural, vínculo do ponto de vista de provas para o pedido do benefício previdenciário? Bom, ela pode ser aqui que ela esteja requerendo, tentando entender a questão da pensão, né? Porque ela disse que não recebe nada do marido, porque ela é viúva, né? O marido morreu. Então, se o marido morreu e ele era agricultor, ela pode ter direito à pensão daquele segurado que era agricultor quando faleceu. Então, ela pode pedir a pensão rural. Desde que ele tivesse a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela pode, mesmo sem ser aposentado, se ele provar, ela vai ter que provar que ele era agricultor quando faleceu, com as provas rurais de pelo menos 1 ano, e, aliás, pelo menos 18 meses, né, de tempo de agricultura. Aí ela terá direito à pensão por morte daquele marido que faleceu. E para Amanda entender ainda melhor, professor Paulo Bacelar, quais são essas provas que a irmã pode juntar na tentativa de comprovar que o esposo era agricultor? Documentos de compra de implementos agrícolas, compra de semente, compra de equipamentos, a inscrição no DAP, inscrição de filhos em escola, onde consta a profissão do pai ou da mãe como agricultor. Então, vários documentos que conste o nome,
agricultor naquele documento para poder provar. Isso aí é prova documental. Linha direta 085-99273-4353. Herbim, em Aracati. Fui a uma agência do INSS e eu estava em auxílio por incapacidade temporária. Pedi uma explicação ao funcionário do INSS, porque ali estava dizendo que no período de 2005 a 2006 eu tinha aceito um benefício, mas só tinha recebido 2 meses. Sim, recebi apenas 2 meses. Ficaram 4 meses que eu não recebi. Professor Paulo Bacelar, será que na justiça eu posso receber esse benefício de volta? Não, 2006 já prescreveu. Se ele tiver algum período que ele ficou sem receber, se passou de 5 anos, ele não tem mais como pedir de volta. Francisco de Assis, em Canindé. Meu benefício por incapacidade deu erro no sistema. O que eu posso fazer? Fazer um requerimento de revisão administrativa ou procurar a justiça para refazer o que houve de erro no INSS, entrar com ação na justiça. E como regra geral para todos os beneficiários da Previdência Social e segurados do INSS, professor Paulo Bacelar, é não desistir, é bater a porta do INSS, insistir na via administrativa. Exato, porque e se cansado, vai à justiça. Se o INSS não resolver, ele tem que, infelizmente, procurar a justiça. José Lima, em Aracati. Voltamos lá com a nossa FM Canoa 96.9. Tenho 55 anos de idade e 9 anos de contribuição com o INSS. Com que idade posso me aposentar? Tá bem facinho. 65 anos, né? 10 anos, né? A mais e 15 de contribuição. Ele já tem 9, faltaria 6, né? Para ele poder pedir aposentadoria, mas precisa ter os 65 de idade. Então, José Lima, não desiste, olha pra frente aí, mais 6 anos de contribuição. Aí vai esperar mais um pouquinho, né, professor Paulo Bacelar? Porque a aposentadoria somente com 65 anos de idade. Infelizmente, a reforma da Previdência não incentiva a pessoa a contribuir muito. Se ele já tem os 15 anos, vamos dizer que ele fecha os 15 anos daqui a 6, faltariam 4 ainda para ele pedir aposentadoria. Então, nesses 4 anos, para ele não perder a qualidade de segurado, ele poderia ficar pagando uma contribuição por ano para poder manter a sua condição de segurado, ele pedir quando tiver 65. Professor Paulo Bacelar, você responde às dúvidas aí do José Lima, que é ouvinte da Canoa FM em Aracati, e vem a pergunta do interior de São Paulo, da Ana Célia, também com dúvidas sobre o perfil da aposentadoria, nesse caso para mulher. E a Ana Célia diz o seguinte: tenho 42 anos de idade e 28 anos de registro com carteira assinada. Com quantos anos eu vou me aposentar? Ela diz que trabalha registrada desde 1996. 28 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, dever de casa bem feito. 28, mas ela ainda é muito jovem, né? Aquilo que eu falei da reforma da Previdência, que não incentiva a pessoa a contribuir muito. Se ela tivesse mais 2 anos, antes da reforma, ela se aposentaria com 44 anos de idade, com 30 de contribuição. É jovem? Mas ela começou a contribuir cedo, né? Então, quem contribui cedo teria que ter vantagem para se aposentar cedo também. Mas no caso dela, infelizmente, ela vai ter que esperar ou mais 20 anos? Não, mas aí, veja bem, ela com 28 anos, hoje, ela tem 70 pontos. Teria quanto? Não, mas teria que ter 30 anos para poder fechar os pontos. Ela teria quantos anos em 2019? 28? Nem sei mais quantos anos. 19 para cá são 5, 24. 24. Vamos dizer que ela tinha 24 anos. Faltavam 6 para 30 anos, certo? Em 2019. Então ela precisa ter 6 anos de pedágio. Se ela se aposenta com 36 anos de contribuição. E aí depende da idade. Ela vai ter 50 anos de idade, professor Paulo Bacelar. 50 anos. Nesses seus cálculos. Não, mas mesmo assim o INSS, além disso, de ter... O homem precisaria ter 60 anos de idade e a mulher precisaria ter 55. Ou seja, Olha, Ana Célia, o Paulo Bacelar está buscando aqui as regras com segurança sobre essa transição, porque... pelos cálculos aqui, mas você não vai esperar os 62 anos de idade, não, para se aposentar. É uma pergunta interessante essa, né? Serve para muita gente. São 28 anos de contribuição, eu já estava na ponta da língua aqui para fazer a pergunta para o professor. A mulher precisaria ter 58 anos de idade. Ela 58 anos de idade. Vai ter 50, mesmo assim não se aposenta. Com a regra de transição de 50%, ela não se aposenta. Quer dizer que ela vai esperar... De 100%, na verdade, né? Que é de 6 anos. Então, 36 anos de contribuição, ela vai ter 50. Ela teria que ter 58 para entrar nessa regra de transição. Mas com 36 com 58, dá quantos pontos? 84.
84 não vai fechar, porque ela vai Não, precisar... professor, precisaria... dá 94. 94 professor. 36 com... Mas só que a pontuação ela aumenta também. Quando é que ela vai... Daqui a 6 anos, a que ano? Daqui a 6 anos ela vai estar com 34... Não, mas qual é o ano? Daqui a 6 anos, professor Paulo Bacelar? 2023, 2029. 2029, ela vai precisar ter 96 pontos. 96 pontos. E Então, ela teria quantos? então vamos seguir o seguinte, olha. 42 mais 6, 48 anos de idade. 48. Mais 34 anos de contribuição. 36, mais 36. Tem que ter 36. Tem que ter 36, né? Ou É. então, ela teria que ter mais... Teria que contribuir mais 8 anos para chegar aos 36. Em 2029, ela teria que ter 96 pontos. 96 pontos. Ainda não vai ter. Em Não vai 96. 96, porque ela estará com 48 anos de idade e com 34 anos de contribuição. 36 anos, não? Ah, 34, verdade. 34 anos de contribuição. 34. 34 com 34 com 48. 84. É isso, é? Olha, ó, Ana Célia, você deu um nó aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas isso é importante porque a gente acaba explorando essas regras da Previdência Social e o professor Paulo Bacelar, cuidadoso, zeloso, Não dá tenta encontrar um caminho para você. Em resumo, professor Paulo Bacelar, a Ana Célia vai ter que esperar um bom tempo para pedir a aposentadoria. Se não for os 20 anos para ela chegar aos 62, ela precisa ter 100 pontos, porque é a regra permanente. Então ela só vai se aposentar com 100 pontos. Com Entende? 100 pontos. Pronto, já está Com 100 resumida pontos. a Então, resposta 36, aí. ela teria que ter 50, 54. 100 menos 36. Eu tô fazendo os cálculos. 54. 64. Chega a 62 antes. Ou seja, tem que esperar os 62 Vai anos. ter que esperar os 62. Veja que Aí coisa. eu faço... Marcos, você tá muito apressado, Marcos? Veja Fernando? que coisa. Mas aí, e esses 20 Dá anos 20, que... mais 20 anos, né? Ela tem mais 28. 20 anos de Mais contribuição. 20, Qual é ela o- vai ter 48 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta na história da Previdência Social brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, ela tem 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta na história da Previdência Social brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, ela tem 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, Na história da ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, Na história da ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, Na história da ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, Na história da ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileira. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%, Na história da ela tem Previdência Social.
66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição, ela vai ter sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. 38 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro? E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social.
66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. Ter 8 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. Ter 8 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. Ter 8 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. Ter 8 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de contribuição. Ter 8 anos de contribuição. Vai ser uma coisa ineta, né, brasileiro. E tem utilidade esse período de 20 anos a mais de 48 contribuição? anos de contribuição. Sim, porque menos 15, ela tem 33 anos a mais dos 15 anos, vezes 2%. Na história da Ela tem Previdência Social. 66% mais 66%, ela vai contribuição, ela vai se aposentar com vai ter 120% de